Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers, e o tema de hoje é 7 mentiras a respeito da Bíblia. Infelizmente nessa lista eu não tô aqui com o meu amigo Natan me ajudando, né? Põe a fotinho do Natan, Bruno. Que pena, mas a lista vai rolar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte o nosso conteúdo. Se você quer listas diferentes ou curiosidades diferentes, comenta aqui embaixo o que você quer. Mentira número 1. A Bíblia foi escrita por homens. Sim, de fato, a Bíblia foi escrita por homens, mas não é nesse entendimento que a galera tá falando. Porque a fonte de inspiração, aquele que revelou o conteúdo, foi o próprio Deus. Deus escolheu os seres humanos, homens, e a forma escrita, que é uma comunicação humana, para se comunicar com outros seres humanos, com a humanidade. Essa ideia de inspiração, isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus foi o supervisor. Por isso, a Bíblia foi escrita sem erro nenhum. E Deus considerou a personalidade, o estilo de escrever e a cultura dos autores da Bíblia. Não foi uma parada tipo o Espírito Santo veio, possuiu ali, o moleque escreveu, o cara escreveu ali, não sei o que, o que aconteceu, eu escrevi aqui, não sei o que é isso. Não, eles sabiam, eles estavam a par. Eles estavam conscientes do que estava acontecendo. Olha aqui que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A segunda mentira tem a ver com o que eu estou falando, que é a Bíblia contém erros. Quero ler um versículo diferente para vocês agora, que está em João capítulo 10, versículo 35, que é Jesus falando. E vocês sabem que as Escrituras não podem ser alteradas. A Bíblia não contém erro, porque o Espírito Santo foi o supervisor, mas também porque Deus garantiu que ela não fosse alterada. Tem um versículo também lá em Apocalipse que João vai falar: se alguém alterar alguma coisa aqui nesse livro, as maldições desse livro vão cair sobre essa pessoa. E Deus, com toda a sua soberania e poder, garantiu e usou inclusive até pessoas humanas para que a Bíblia viesse sem erros, sem alterações nenhuma. Inclusive nós cristãos devemos ser muito gratos à arqueologia, porque graças à arqueologia e escavações foram descobertos manuscritos antigos, onde a gente pode comparar e olhar, cara, o que está aqui é igual isso daqui, as coisas se conectam, as coisas têm a ver, é referência aqui, Deus foi imensamente bom e soberano, garantindo que a palavra dele chegasse a nós perfeita. Terceira mentira, a Bíblia é hipócrita e está cheia de gente fazendo coisas erradas. As pessoas tiram a autoridade da Bíblia porque nela vemos relatos de pessoas cometendo erros. Isso é uma visão de que todos somos perfeitos. E olha, inclusive eu vejo que é muito culpa dos cristãos, porque a gente se vende dessa forma, né? Em vez de apontar para o Deus perfeito, em vez de apontar para Jesus, que é a solução que traz transformação para a vida, as pessoas vivem uma imagem só, uma vida de aparências e hipócrita de fato, e aí as pessoas não cristãs veem a hipocrisia de gente crente e acham que a Bíblia é a mesma coisa. E realmente, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que erraram, mas isso está ali para mostrar a graça e misericórdia de Deus. A Bíblia é repleta de histórias de famílias quebradas, mas que sempre encontraram esperança e transformação e solução para isso em Jesus e na pessoa de Deus. Quarta mentira, a Bíblia é machista. Existem textos que dizem que as mulheres devem se sujeitar? Sim, mas não é só isso. Efésios 5:21 fala o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse texto de Efésios fala que devemos nos sujeitar uns aos outros. Não é uma coisa exclusiva da mulher, dela se sujeitar e ser vista como menor. Não, todo mundo tem que se considerar menor e o outro superior numa vida em comunidade. O que trouxe muita confusão dentro desse assunto é uma interpretação errada da expressão submissão. Por falta de entendimento do todo da Bíblia, é que essa ideia da Bíblia ser machista surgiu. Além de não entenderem um contexto histórico onde tudo foi escrito, que realmente a visão da mulher era muito diferente de hoje. Mas, quando a gente olha, por exemplo, a história de Jesus, ele sempre foi contra a cultura. A ideia de submissão é sobre liderança e autoridade. Não é de comando ou de tratar alguém como inferior. Não é ser autoritário, mas sim amar e respeitar e cuidar da pessoa.
Em Efésios, Paulo fala que o papel do homem é representar Jesus, de que ele deve amar de forma sacrificial, ou seja, outra pessoa é mais importante, a outra pessoa é maior do que eu. Jesus não se colocou de forma superior à igreja, mas sim ele colocou ela como prioridade e entregou a vida dele por ela. Um casal, por exemplo, que é onde a submissão acontece, o homem tem que colocar como prioridade a alegria da esposa e a esposa tem que colocar como prioridade a alegria do esposo. É uma troca, sem ninguém se achar superior a ninguém. Além disso, nós temos muitas mulheres fortes que tiveram papéis importantes nas histórias descritas na Bíblia, que tiveram um papel essencial e foram usadas por Deus. Jesus, inclusive, tinha discípulas e Jesus as tratava com respeito e igualdade. Inclusive, quem sustentou o ministério de Jesus foram mulheres. A gente vai ter uma lista em breve aqui falando sobre mulheres fortes da Bíblia, se você quiser saber mais disso. E você, menina, que quiser saber disso também, leia junto com a sua mãe um livro chamado Feminilidade Radical. Não lê sozinha não, lê com a sua mãe, porque vai ser um papo bem legal. Quinto ponto, a Bíblia diz que os gays irão para o inferno. Todos pecaram, a Bíblia diz. Em Romanos 3:23 está escrito o seguinte: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. As pessoas normalmente têm essa visão porque nós colocamos certos pecados como os mais pesados e Deus não faz isso. A gente coloca alguns aqui em cima, não, a fofoquinha que eu tenho aqui embaixo, a mentira que eu conto, a desobediência, não, ela é de boa, ela é uma mentirinha branca. Não, diante de Deus todo mundo está no mesmo lugar. Deus não olha com acepção para ninguém. Ele só olha uma coisa: essa pessoa entregou a vida a Cristo? Ainda não, então ela é pecadora e ela não vai viver perto de mim, porque ela não alcançou o meu padrão de glória. Mas se ela entregou a vida a Cristo Jesus, ela vai viver perto de mim por toda a eternidade. Porque olha o que diz em Romanos 5:8: mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus olhou para a nossa condição ruim, todos nós, e nos transformou por seu grande amor. Sexto ponto, a Bíblia tem zero conexão com a ciência. Olha, a Bíblia não é um livro científico, portanto, ela não se coloca como respostas para isso. Até a forma como fazemos ciência hoje é bem diferente da época quando os autores bíblicos estavam aqui, como eles viam o mundo, é muito diferente, né? Alguma galera sempre pega o texto lá de Josué. Josué orou e o sol parou. Então é o sol que se move, não a terra. Mas é porque a percepção da época era essa. E de novo, a Bíblia não é um livro científico. Mas a Bíblia diz que o papel do homem é pesquisar e conhecer o universo criado. Adão foi tipo um primeiro cientista, então não, a Bíblia não tem zero conexão com a ciência, na verdade ela estimula a ciência. Sétimo ponto, sétima mentira e a última, vamos acabar com essas mentiras aí. A Bíblia diz que a Terra é plana. Outro dia eu tava assistindo um vídeo do Nostalgia que eu admiro muito, acho o Felipe Castanhari um gênio, ele faz vídeos muito bons, uma baita de uma equipe boa ali e é a nossa referência inclusive para muitas das coisas que nós fazemos aqui no nosso canal. Mas ele deu a entender ali, num dos comentários, que algumas pessoas acreditam que a Terra é plana por causa da Bíblia. E cara, isso é muito errado, isso é uma mentira. Porque olha o que diz em Isaías capítulo 20, versículo 22. Deus se senta acima no círculo ou na cúpula da Terra. Olha, por mais que a Bíblia não é um livro científico, ela aponta em alguns momentos para indícios e descobertas que foram feitas no futuro e são descobertas científicas. Não é Isaías só, em Jó 22:14 também diz: Deus está caminhando sobre a abóboda, que é um arco assim, algo nesse formato, da terra. Então, mentira total, cancela isso daí. Tá, Euler, o que eu aprendo então com essa lista? Acima de tudo, de que a Bíblia é confiável. Ela não tem erros e é infalível. Então procure ser guiada pela palavra de Deus. Quem seguir esse caminho está seguindo um mapa que leva para um tesouro maravilhoso e para o caminho certo. Nós precisamos também estudar mais sobre a Bíblia e entendê-la. Não ouça as coisas aí fora e simplesmente acredite, isso é verdade e pegue para você. Questione e pesquise. Se é criticando a Bíblia, vai entender o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Não simplesmente acredite no que qualquer pessoa está dizendo para você. Confie de que a Bíblia é a palavra de Deus.